Era o ano de 1765, e as cartas ainda levavam meses para atravessar as terras brasileiras. Nas fazendas de Minas Gerais, onde o ouro começava a escassear e as plantações de cana se tornavam a nova esperança, homens solitários buscavam esposas através de correspondências que prometiam novos começos. Beatriz Fernandes dobrou cuidadosamente a carta que havia recebido 3 meses antes. Suas mãos rechonchudas tremiam ligeiramente enquanto observava pela janela da carruagem as montanhas verdejantes que se aproximavam. A fazenda São Bento aparecia no horizonte como uma promessa de redenção. A jovem sussurrou para si mesma as palavras que havia memorizado. Procurava-se uma mulher de bom coração e virtudes cristãs para compartilhar a vida e cuidar de uma propriedade, onde a beleza da alma valeria mais que qualquer atributo físico. Foram essas palavras que a haviam convencido a fazer aquela viagem. Aos 26 anos, Beatriz carregava não apenas o peso de seu corpo generoso, mas também o fardo de uma família que havia como encargo. Filha de comerciantes portugueses empobrecidos, ela havia sido educada para ser esposa, mas sua aparência sempre afastara os pretendentes. Quando a carta de Joaquim Almeida chegou através de um primo distante, pareceu-lhe a resposta às suas orações. A carruagem parou diante de uma casa grande e imponente, cercada por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Escravos trabalhavam sob o sol inclemente, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma doce do café maduro. Joaquim Almeida emergiu da varanda, um homem de 40 anos, alto e austero, com cabelos já grisalhos nas têmporas. Seus olhos percorreram Beatriz da cabeça aos pés, e ela viu a decepção se instalar em seu rosto como uma sombra repentina. O fazendeiro perguntou com voz áspera se ela era a moça das cartas. Beatriz confirmou sua identidade com dignidade, explicando que viera conforme combinado em sua correspondência, apesar do nervosismo que sentia crescer em seu peito. Joaquim permaneceu em silêncio por longos segundos. Outros homens da fazenda se aproximaram, o capataz, alguns vaqueiros, todos observando a cena com curiosidade mal disfarçada. O homem declarou alto o suficiente para que todos ouvissem que nas cartas ela não havia mencionado ser tão abundante e que não podia aceitar uma mulher que mal conseguia cuidar de si mesma, quanto mais de uma fazenda inteira. As palavras cortaram Beatriz como lâminas afiadas. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a postura ereta. Anos de humilhações similares a haviam ensinado a preservar sua dignidade, mesmo nos momentos mais dolorosos. Com voz firme, ela disse perceber que houve um mal-entendido e pediu apenas uma noite de abrigo, prometendo partir pela manhã sem causar mais transtornos. Joaquim negou até mesmo isso, alegando ter sua reputação a zelar. Foi então que uma voz profunda e calma se fez ouvir por trás do grupo, questionando tamanha descortesia. Rodrigo Montenegro surgiu como uma aparição entre as sombras da tarde. Conde viúvo, proprietário da fazenda vizinha, Pedra Branca, era um homem de presença magnética apesar dos seus 35 anos marcados pela tristeza. Cabelos escuros molduravam um rosto aristocrático, mas eram seus olhos que chamavam a atenção, profundos como poços, carregando uma melancolia que parecia permanente. Joaquim tentou se defender dizendo que se tratava de um assunto particular, mas Rodrigo replicou que qualquer assunto que envolvesse deixar uma dama desamparada tornava-se questão de honra. Rodrigo havia perdido a esposa, Helena, 2 anos antes, durante o parto de seu segundo filho. Desde então, vivia recluso em Pedra Branca com seus 2 filhos pequenos, Miguel, de 5 anos, e o bebê Tomás, que nunca conhecera a mãe. A fazenda, outrora próspera e cheia de vida, refletia agora a melancolia de seu proprietário. O conde ofereceu abrigo a Beatriz em sua propriedade até que ela resolvesse sua situação. A moça, surpresa e grata, hesitou em aceitar para não incomodar. Rodrigo se apresentou formalmente e garantiu que não seria incômodo algum. Assim, o que começara como uma humilhação pública transformou-se no primeiro ato de uma reviravolta que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. A fazenda Pedra Branca revelou-se um lugar de beleza melancólica. A casa grande, construída em pedra e madeira de lei, mantinha sua imponência apesar do ar de abandono que a cercava.
Jardins outrora magníficos agora cresciam selvagens, e uma atmosfera de luto pairava sobre cada cômodo. Irmã Clarissa, uma freira que cuidava das crianças desde a morte de Helena, recebeu Beatriz com gentileza reservada. Ela observou que o conde raramente recebia visitas e que Beatriz devia ter causado uma impressão especial. A moça respondeu modestamente que havia sido apenas gentileza cristã de sua parte, mas a freira comentou com um meio sorriso que Rodrigo fazia muitas coisas por dever cristão, mas abrigar uma desconhecida em casa era diferente. Naquela primeira noite, Beatriz conheceu Miguel, um menino de cabelos escuros como o pai, mas com olhos tristonhos que pareciam carregar mais peso do que deveria uma criança. O garoto perguntou timidamente se ela iria embora no dia seguinte. Quando Beatriz quis saber por que fazia tal pergunta, ele explicou que todos iam embora. A mamãe havia ido embora, as outras moças que o papai trouxera para cuidar deles também haviam partido. A inocente revelação da criança atingiu Beatriz em cheio. Rodrigo não era apenas um viúvo solitário. Era um homem desesperado tentando reconstruir um lar para seus filhos. Naquela mesma noite, Beatriz encontrou Rodrigo na biblioteca, debruçado sobre livros de contabilidade. A luz das velas dançava em seu rosto cansado. Ele perguntou se ela não conseguia dormir, e ela respondeu que a cama era confortável demais depois de tanto tempo em estradas. Quando retribuiu a pergunta, ele confessou que o sono lhe fugia há 2 anos. Beatriz notou os números na página diante dele. Dívidas, gastos com a fazenda, problemas que se acumulavam como o peso do mundo. Ela ofereceu ajuda com os cálculos, explicando que o pai lhe havia ensinado aritmética para ajudar no comércio. Rodrigo se surpreendeu ao saber que ela sabia lidar com números, e ela revelou que também sabia ler, escrever, um pouco de francês e latim, além de cozinhar, costurar e cuidar de crianças e feridos. Pela primeira vez desde que se conheceram, Rodrigo a olhou verdadeiramente. Não como um fardo ou uma inconveniência, mas como uma pessoa. Ele perguntou por que Joaquim a havia rejeitado, se certamente não fora apenas por sua aparência. A pergunta direta desarmou Beatriz. Ela poderia ter mentido, criado uma versão mais palatável da verdade, mas algo na honestidade melancólica de Rodrigo a fez optar pela sinceridade. Ela confessou que havia sido exatamente por sua aparência. Joaquim esperava uma esposa que fosse ornamento para sua mesa e berço para seus herdeiros, e ela seria apenas um embaraço. Rodrigo permaneceu em silêncio por uma longa pausa antes de revelar que Helena era considerada a mulher mais bela da região, cortejada por todos, e que ele se sentira o mais afortunado dos homens quando ela aceitara casar com ele. Ele continuou, explicando que ela era linda, mas também fria e distante, cumprindo seus deveres de esposa sem que houvesse calor verdadeiro entre eles. Quando morreu, ele sentiu mais alívio do que dor, e essa culpa o consumia. A confissão pairou no ar entre eles como um segredo sagrado. Beatriz perguntou gentilmente se ele se culpava por sentir alívio quando deveria sentir amor. Rodrigo questionou amargamente que tipo de homem era, e ela respondeu que era um homem honesto, explicando que a beleza podia atrair os olhos, mas era o caráter que conquistava o coração. Talvez eles simplesmente não fossem compatíveis, independente da aparência. Nos dias que se seguiram, Beatriz estabeleceu-se naturalmente na rotina da fazenda. Rodrigo, que inicialmente planejara hospedá-la por apenas alguns dias, encontrou-se adiando sua partida sem sequer discutir o assunto. Pela manhã, Beatriz levantava antes do amanhecer e se dirigia à cozinha, onde preparava o desjejum com uma habilidade que impressionava até mesmo Josefa, a cozinheira negra que comandava os fogões há décadas. A experiente cozinheira elogiou as mãos abençoadas de Beatriz, dizendo que seu pão ficava melhor que o dela própria. A moça respondeu que sua mãe sempre dizia que comida feita with carinho alimenta mais que a alma. Miguel começou a procurar Beatriz constantemente. A criança, que vivia tímida e retraída desde a morte da mãe, floresceu sob a atenção calorosa da moça. Um dia, ele correu até ela no jardim, dizendo que o bebê Tomás estava chorando e irmã Clarissa não conseguia acalmá-lo. Beatriz encontrou o bebê inconsolável no berço. Com gestos suaves, pegou-o no colo e começou a cantarolar uma velha cantiga portuguesa que aprendera com sua mãe.
Milagrosamente, Tomás se acalmou, aninhando-se contra seu peito generoso. Irmã Clarissa ficou admirada, comentando que em 2 anos nunca vira alguém acalmar Tomás tão rapidamente. Beatriz explicou o que bebês sentem quando alguém verdadeiramente se importa com eles. Rodrigo, que observava a cena da porta, sentiu algo se mexer em seu peito. Uma sensação que havia esquecido existir. Mas nem tudo eram flores na fazenda Pedra Branca. Uma tarde, Dom Carlos Mendoza, um comerciante espanhol que havia se instalado na região, veio visitar Rodrigo. Homem de meia idade, baixo e corpulento, com um bigode encerado e maneiras afetadas, Dom Carlos tinha interesse em adquirir terras da fazenda. Quando reparou em Beatriz, que servia café, ele perguntou com desdém mal disfarçado quem era aquela dama robusta que o servia. A forma, como disse robusta, carregava um tom de escárnio evidente. Rodrigo respondeu friamente que se tratava de sua hóspede, Dona Beatriz Fernandes. Dom Carlos fez um sorriso malicioso e disse ter ouvido falar de sua situação. A prometida rejeitada do Joaquim, que devia estar desesperada por um novo arranjo. Beatriz sentiu as faces queimarem, mas manteve a compostura enquanto terminava de servir o café. Dom Carlos continuou sem tato, sugerindo que talvez pudessem chegar a um acordo. Ele precisava de uma governanta para sua casa, e ela não devia ter muitas opções. Rodrigo levantou-se bruscamente, declarando que a conversa havia terminado. Dom Carlos ficou surpreso, lembrando que nem haviam discutido sobre as terras, mas Rodrigo foi categórico pedindo que se retirasse. Depois que Dom Carlos partiu, visivelmente ofendido, Beatriz procurou Rodrigo no estábulo, onde ele escovava seu cavalo com movimentos bruscos, ainda irritado. Ela disse que ele não deveria ter feito aquilo por sua causa, mas ele respondeu que fizera por si mesmo, não suportando o homem sem educação. Quando ela comentou que Dom Carlos oferecera trabalho e talvez fosse uma oportunidade, Rodrigo parou de escovar e perguntou diretamente se ela queria ir. A pergunta simples carregava um peso que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer. Beatriz hesitou antes de responder que não podia ficar ali para sempre impondo sua presença. Rodrigo questionou se ela consideraria sua presença uma imposição caso ele dissesse que não era. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão nova, perigosa. Beatriz sentiu o coração acelerar e perguntou em sussurro o que ele estava dizendo. Mas Rodrigo recuou, como se tivesse se dado conta de ter ido longe demais, dizendo apenas que as crianças haviam se acostumado com ela e seria difícil para eles mais uma partida. As semanas passaram, e o outono chegou pintando as montanhas com tons dourados. Beatriz havia se tornado parte indispensável da rotina da fazenda, embora sua situação permanecesse indefinida. Uma manhã, Miguel teve uma febre alta. Irmã Clarissa estava ausente, visitando doentes na cidade, e Rodrigo partira cedo para resolver negócios. Beatriz assumiu o cuidado da criança com a dedicação de uma mãe. Miguel delirava com febre, chamando pela mamãe e perguntando onde ela estava. Beatriz aplicava panos úmidos em sua testa, dizendo que estava ali e que tudo ficaria bem. Ela permaneceu ao lado da cama durante toda a noite, alternando compressas frias e chás medicinais que preparara com ervas do jardim. Quando a febre finalmente quebrou, no amanhecer, Miguel abriu os olhos e sorriu fracamente, perguntando se ela havia ficado com ele a noite toda. Beatriz acariciou seus cabelos, respondendo que ficaria 1000 noites, se fosse preciso. O menino agarrou sua mão e perguntou se ela podia ser sua mãe de verdade. A pergunta inocente da criança partiu o coração de Beatriz. Ela não sabia que Rodrigo havia retornado e escutara toda a conversa da porta do quarto. Mais tarde naquele dia, Rodrigo a encontrou no jardim, onde tentava reviver as roseiras abandonadas de Helena. Ele perguntou sobre Miguel, e ela respondeu que a febre havia passado, e o menino se recuperaria completamente. Rodrigo se aproximou dizendo que havia escutado o que Miguel dissera sobre ela ser mãe dele. Beatriz parou de cavar e finalmente o encarou, comentando que crianças dizem coisas sem pensar quando estão doentes. Rodrigo questionou se não seria apenas coisa de criança doente, mas um desejo verdadeiro. Beatriz se levantou, advertindo que não podiam brincar com sentimentos tão delicados.
Rodrigo insistiu que não estava brincando, explicando que ela havia transformado aquela casa, trazendo vida onde havia apenas tristeza. Miguel sorria novamente. Tomás parava de chorar quando ela o embalava. Beatriz tentou interrompê-lo, perguntando o que aconteceria quando a novidade passasse, quando ele se desse conta de que tinha uma esposa sobre quem os outros sussurrariam pelas costas. Rodrigo pegou suas mãos sujas de terra, pedindo para deixá-lo terminar. Ele revelou que ela não havia apenas trazido vida para seus filhos, mas para ele também. Beatriz tentou se afastar, mas ele segurou suas mãos com firmeza. Rodrigo continuou, dizendo que pela primeira vez em 2 anos acordava com vontade de enfrentar o dia, e pela primeira vez aquela casa parecia um lar verdadeiro. Com lágrimas nos olhos, Beatriz disse que ele não compreendia. Ela não era como Helena, nunca seria bela, nunca seria o tipo de esposa que um conde deveria ter. Rodrigo a interrompeu, explicando que Helena era linda, mas a casa era fria como um mausoléu quando ela vivia ali. Beatriz era o coração que aquela casa sempre precisara. Antes que Beatriz pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de uma carruagem elegante. Dela desceu uma mulher imponente, vestida de negro rigoroso, Dona Esperança Montenegro, mãe de Rodrigo. A senhora observou a cena com desaprovação, perguntando que espetáculo era aquele. Rodrigo soltou as mãos de Beatriz e se endireitou, dizendo que não esperava sua visita. Dona Esperança olhou Beatriz de cima a baixo, comentando que claramente não esperava, e imaginando que aquela fosse a pessoa sobre quem havia ouvido boatos na cidade. Dona Esperança era uma mulher de 60 anos, viúva há uma década, que controlava a família Montenegro com punho de ferro. Havia construído a reputação da família através de casamentos estratégicos e alianças políticas, e a presença de Beatriz representava uma ameaça a todos seus planos. Beatriz fez uma reverência, apresentando-se como Beatriz Fernandes. Dona Esperança ignorou a saudação e disse precisar falar com Rodrigo a sós. Na sala principal da casa, mãe e filho enfrentaram-se como adversários em um campo de batalha. Dona Esperança questionou que loucura era aquela, perguntando se ele pretendia arruinar tudo pelo que ela trabalhara a vida inteira. Rodrigo perguntou do que ela estava falando, e ela explicou que se referia àquela mulher. Toda a região comentava sobre o conde viúvo que abrigara a rejeitada do Joaquim Almeida, e ele sabia o que isso fazia com o nome da família. Rodrigo respondeu friamente que o nome dele sempre fora associado à honra e gentileza, não vendo como abrigar alguém em necessidade poderia manchá-lo. Dona Esperança o advertiu para não ser ingênuo, dizendo saber muito bem o que estava acontecendo ali, pois havia visto como eles se olhavam no jardim. Rodrigo não negou, o que alarmou ainda mais sua mãe. Ela continuou, dizendo que já arranjara um novo casamento para ele com Isabel Tavares, filha do barão de Campanha, linda, jovem e bem-nascida. Rodrigo a interrompeu com um não categórico. Quando ela perguntou como havia dito, ele repetiu que não se casaria com Isabel Tavares nem com ninguém que ela escolhesse. Furiosa, Dona Esperança começou a dizer que ele se casaria com aquela, mas Rodrigo a advertiu para cuidar com suas palavras. O tom de advertência em sua voz fez a senhora recuar momentaneamente, mas ela rapidamente mudou de tática. Com voz mais suave, ela disse compreender que ele estava solitário e podia ter desenvolvido gratidão por aquela mulher, mas casamento era outra coisa. Pediu que ele pensasse nos filhos, no futuro deles. Rodrigo respondeu que era exatamente em seus filhos que estava pensando. Dona Esperança argumentou que uma mulher como Beatriz não podia lhes dar o status social de que precisariam. Mas Rodrigo levantou a voz, declarando que uma mulher como ela já lhes dera mais amor em 2 meses do que Helena lhes dera em toda a sua vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de choque. Rodrigo raramente falava mal de Helena e nunca havia confrontado sua mãe de forma tão direta. Dona Esperança se recuperou, dizendo ver que ele não estava pensando com clareza, mas que ela protegeria o nome da família, com ou sem sua cooperação. A ameaça velada fez Rodrigo se alarmar, perguntando o que ela queria dizer com isso. Ela sorriu friamente, respondendo que ele descobriria em breve. Naquela mesma noite, Dona Esperança pôs seu plano em ação. Enviou cartas para várias famílias influentes da região, convidando-as para um jantar de apresentação da nova governanta dos netos. A armadilha estava preparada.
Ao apresentar Beatriz publicamente como mera empregada, ela pretendia humilhá-la e forçar Rodrigo a esclarecer sua situação de uma vez por todas. 3 dias depois, as carruagens começaram a chegar. Os convidados incluíam o barão de Campanha com sua filha Isabel, várias famílias da alta sociedade mineira e, para desespero de Rodrigo, Joaquim Almeida. Beatriz, que não havia sido informada sobre a verdadeira natureza do jantar, apresentou-se vestindo seu melhor vestido, ainda assim, simples comparado aos trajes elaborados das outras damas. Dona Esperança fez questão de apresentá-la em voz alta para todos ouvirem como Dona Beatriz Fernandes, que havia estado ajudando com os cuidados das crianças. A forma como disse ajudando deixou claro que se tratava de uma empregada, não de uma igual social. Isabel Tavares, uma jovem bonita de 18 anos, sussurrou para sua amiga perguntando se aquela era a mulher sobre quem todos falavam, comentando que realmente era avantajada. Joaquim se aproximou com um sorriso cruel, expressando surpresa em encontrar Beatriz ali e observando que ela havia conseguido encontrar uma posição apropriada. O jantar transcorreu como um suplício. Beatriz foi sistematicamente ignorada ou tratada com a condescendência reservada aos criados. Rodrigo, sentado à cabeceira da mesa, observava tudo com crescente fúria, mas as regras de etiqueta o impediam de criar um escândalo público. O momento mais doloroso veio quando Dona Esperança se levantou para um brinde. Ela pediu aos amigos que aproveitassem a ocasião para anunciar o noivado de seu filho Rodrigo com a adorável Isabel Tavares. A bomba explodiu silenciosamente. Beatriz sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Rodrigo levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira. Com voz controlada, mas furiosa, ele disse que sua mãe estava muito enganada, pois não havia tal noivado. Dona Esperança sorriu friamente, dizendo que ele não deveria ser modesto, pois ela e o barão já haviam acertado todos os detalhes. O barão de Campanha ficou confuso, lembrando que ela lhe havia garantido que Rodrigo aprovava a união. Rodrigo percebeu que estava encurralado. Negar publicamente significaria humilhar Isabel e criar um escândalo que afetaria várias famílias importantes. Após uma pausa dolorosa, ele pediu desculpas e disse precisar de tempo para considerar adequadamente a proposta. Beatriz não conseguiu suportar mais. Levantou-se da mesa e saiu rapidamente da sala, seguida pelos olhares curiosos e algumas risadinhas maliciosas. Beatriz correu para o jardim, onde finalmente permitiu que as lágrimas que havia contido durante todo o jantar fluíssem livremente. Ela entendeu que havia sido ingênua ao acreditar que poderia encontrar seu lugar naquele mundo. Miguel apareceu das sombras, perguntando por que ela estava chorando. A criança havia escapado de sua ama e a encontrara no jardim. Beatriz enxugou as lágrimas e disse não ser nada, pedindo que ele voltasse para casa. Miguel se aproximou, perguntando se era porque a vovó havia sido má com ela. A inocência da observação da criança fez Beatriz sorrir apesar da dor. Ela explicou que sua avó não havia sido má, apenas protegia sua família. O menino pegou sua mão e perguntou se ela não iria embora, pois o papai havia dito que ela ficaria sempre com eles. A promessa que Rodrigo aparentemente fizera à criança tornou tudo ainda mais doloroso. Beatriz se ajoelhou, explicando que às vezes os adultos precisam fazer coisas difíceis, que o papai ia se casar com uma moça muito bonita e eles teriam uma nova mamãe. Miguel a interrompeu, dizendo que não queria aquela moça, queria ela. A criança abraçou Beatriz com força, e ela sentiu seu coração se partir definitivamente. Foi nesse momento que Rodrigo os encontrou. Ele havia saído da sala assim que conseguira se livrar dos convidados, deixando sua mãe para lidar com as explicações. Rodrigo se aproximou devagar, pedindo que Miguel voltasse para casa, pois precisava conversar com Dona Beatriz. O menino hesitou, perguntando se ele prometia não deixar ela ir embora. Rodrigo olhou para Beatriz, que evitou seu olhar, e apenas repetiu que o filho deveria voltar para casa. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Rodrigo começou a falar seu nome, mas Beatriz o interrompeu, dizendo que ele não precisava explicar nada, pois havia entendido perfeitamente a situação. Rodrigo insistiu que ela não havia entendido, que não sabia de nada daquilo,
que sua mãe havia arquitetado tudo pelas suas costas. Beatriz finalmente olhou para ele, perguntando se ele ia aceitar, se ia se casar com Isabel. Rodrigo hesitou, dizendo que era complicado. Beatriz respondeu com amargura que não era complicado de forma alguma, era simples. Ele era um conde, ela era filha de barão, e Beatriz era nada. Rodrigo protestou que ela não era nada, tentando explicar o que ela representava. Beatriz o interrompeu, questionando o que era. Sua governanta? Sua amante? Sua caridade? As palavras explodiram no ar quando Rodrigo declarou que ela era a mulher que ele amava. Ele próprio pareceu surpreso por ter pronunciado tais palavras, e Beatriz ficou paralisada. Em sussurro, ela pediu que ele não dissesse isso. Rodrigo se aproximou, perguntando por que não, se era verdade. Beatriz recuou, explicando que amor não era suficiente, não no mundo dele. Rodrigo pegou suas mãos, sugerindo que mudassem de mundo. Beatriz balançou a cabeça, lembrando que ele tinha filhos, responsabilidades, um nome a zelar. Não podia simplesmente abandonar tudo. Rodrigo esclareceu que não falava em abandonar, mas em escolher. Beatriz se afastou dele, lutando contra seu próprio coração. Ela disse ter visto como os outros a olharam naquela noite, a vergonha nos olhos de sua mãe. Questionou que futuro seria aquele para seus filhos, crescer com uma mãe que seria motivo de piadas e sussurros. Rodrigo tentou argumentar desesperadamente que as pessoas se acostumariam, mas Beatriz foi firme ao dizer que não se acostumariam, e ele acabaria odiando-a por isso. Quando ele jurou jamais poder odiá-la, ela insistiu que poderia sim, e não suportaria ver esse amor se transformar em ressentimento. Na manhã seguinte, Beatriz deixou uma carta sobre a escrivaninha de Rodrigo e partiu antes do amanhecer, levando apenas uma pequena bolsa com seus pertences. A carta dizia que partia não porque não o amava, mas justamente porque o amava. O amor verdadeiro às vezes exigia que se sacrificassem pela felicidade do outro. Seus filhos precisavam de um pai respeitado, não de um pai que desafiara a sociedade por uma paixão. Pedia que ele se casasse com Isabel, fosse feliz e desse aos meninos a estabilidade que mereciam. Guardaria para sempre os momentos de felicidade que viveram, os mais belos de sua vida. Rodrigo encontrou a carta ao acordar e imediatamente ordenou que selassem seu cavalo. Mas Beatriz havia desaparecido completamente, como se a terra a tivesse engolido. 3 meses se passaram. Rodrigo casou-se com Isabel numa cerimônia pomposa que satisfez completamente Dona Esperança. Isabel era realmente bonita, bem educada e cumpria perfeitamente seu papel de condessa. Mas a fazenda Pedra Branca voltou a ser o lugar frio e melancólico de antes. Miguel tornou-se uma criança retraída novamente, e até mesmo o bebê Tomás parecia inconsolável na maior parte do tempo. Isabel, apesar de todos os seus atributos, não conseguia estabelecer uma conexão verdadeira com as crianças. Frustrada, Isabel comentou com Rodrigo que não entendia por que Miguel a rejeitava, sendo que havia sido gentil com ele. Rodrigo respondeu distante que o menino ainda sentia falta da pessoa que cuidava dele antes. Curiosa sobre a tal governanta de quem ninguém falava claramente, Isabel perguntou o que havia acontecido com ela. Rodrigo mudou de assunto, dizendo apenas que ela havia partido e não importava mais. Mas importava. Rodrigo definhava visivelmente, cumprindo suas obrigações como um autômato. Isabel percebia que havia algo errado, mas não conseguia identificar o quê. Do outro lado da região, Beatriz havia encontrado trabalho como professora numa pequena escola mantida por freiras em uma cidade distante. Irmã Matilde, a diretora, havia-a acolhido sem fazer muitas perguntas. A freira observou que Beatriz tinha um dom especial com as crianças, mas carregava uma tristeza que não conseguia esconder. Beatriz sorriu tristemente, dizendo que a tristeza passaria, e o importante era fazer algo útil enquanto ela passava. Beatriz havia emagrecido consideravelmente nos últimos meses, não por vaidade ou dieta, mas porque a saudade e a melancolia haviam consumido seu apetite. Ironicamente, estava mais bonita do que nunca, mas isso não lhe trazia qualquer alegria. Uma tarde, enquanto ensinava as crianças no pátio da escola, um homem elegante se aproximou. Era doutor Antônio Silva, médico recém-chegado à cidade,
um viúvo na casa dos 40 anos que havia imediatamente se interessado pela professora misteriosa. O doutor se apresentou respeitosamente e disse: gostaria de convidá-la para um passeio domingo após a missa, com a devida supervisão, naturalmente. Beatriz hesitou. Dr. Antônio era um homem bom, respeitável, que a tratava com genuíno respeito. Talvez fosse hora de tentar reconstruir sua vida. Após consideração, ela disse que seria uma honra. Enquanto isso, na fazenda Pedra Branca, uma tragédia se aproximava. Miguel havia desenvolvido uma tosse persistente que rapidamente evoluiu para algo mais sério. O médico local, Dr. Ferreira, estava preocupado. Ele foi honesto com Rodrigo, explicando que se tratava de uma infecção nos pulmões, grave, e que já havia perdido várias crianças com sintomas similares. O mundo de Rodrigo desabou. Não podia perder Miguel também. A criança definhava na cama, chamando constantemente por Beatriz em seus momentos de delírio. Miguel perguntava fraco onde estava Dona Beatriz, por que ela não vinha vê-lo. Isabel tentou cuidar do menino, mas ele a rejeitava constantemente, o que a deixava cada vez mais frustrada e magoada. Isabel disse a Rodrigo que o menino não a aceitava, e talvez ele devesse procurar aquela tal Beatriz. A sugestão surpreendeu Rodrigo, que esperava ciúmes, não compreensão. Isabel continuou dizendo não ser cega. Via como ele olhava através dela, como seus filhos sentem falta daquela mulher. Se ela podia ajudar Miguel... Rodrigo ficou tocado pela generosidade da esposa, comentando que ela era uma mulher extraordinária. Com um sorriso triste, Isabel perguntou se não era a mulher que ele amava. Rodrigo não conseguiu responder, o que foi resposta suficiente. Isabel então pediu que ele a encontrasse, que a trouxesse de volta, pois Miguel precisava dela. A busca por Beatriz tornou-se desesperada. Rodrigo enviou homens para todas as direções, mas ela parecia ter simplesmente desaparecido. Foi irmã Clarissa quem finalmente forneceu uma pista, lembrando-se de Beatriz mencionar uma prima que vivia perto de Mariana. Rodrigo partiu imediatamente, deixando Isabel cuidando de Miguel com a ajuda de Dr. Ferreira. A jornada até Mariana levou 2 dias, e a cada hora que passava, o desespero crescia. Na pequena cidade, após muito procurar, finalmente alguém o dirigiu à escola das freiras. Irmã Matilde o recebeu com desconfiança, confirmando conhecer Beatriz, mas dizendo que ela não estava disponível para visitas. Desesperado, Rodrigo explicou que era uma emergência. Seu filho estava muito doente e pedia por ela constantemente. Irmã Matilde hesitou, revelando que ela estava comprometida no momento. Doutor. Antônio a havia pedido em casamento no dia anterior, e ela estava considerando a proposta. As palavras atingiram Rodrigo como um soco. Beatriz estava refazendo sua vida, encontrando a felicidade que ele não soubera lhe dar. Mesmo assim, ele insistiu que precisava falar com ela sobre Miguel. Quando irmã Matilde finalmente levou Rodrigo até Beatriz, ambos ficaram paralisados ao se ver. Beatriz estava visivelmente mais magra, mas seus olhos continuavam carregando a mesma tristeza que ele conhecia tão bem. Beatriz sussurrou seu nome, perguntando o que fazia ali. Rodrigo foi direto ao ponto. Miguel estava muito doente. Os médicos temiam pelo pior, e ele pedia por ela constantemente. A notícia atingiu Beatriz como um raio. Todas as suas resoluções, toda a nova vida que tentava construir, desabaram diante da ideia de que Miguel pudesse... Ela disse imediatamente que iria buscar suas coisas. Surpreso pela rapidez da decisão, Rodrigo disse que ela não precisava. Sabia que estava reconstruindo sua vida, que tinha um pretendente. Beatriz o interrompeu, dizendo que Miguel precisava dela, e isso era tudo que importava. A viagem de volta foi tensa e silenciosa. Rodrigo queria desesperadamente conversar com Beatriz, mas respeitava sua decisão de manter distância. Ela, por sua vez, lutava contra sentimentos que pensava ter enterrado. Quando chegaram à fazenda Pedra Branca, Isabel recebeu Beatriz sem animosidade, apenas com alívio, agradecendo sinceramente por ter vindo e dizendo que Miguel precisava muito dela. Beatriz correu para o quarto de Miguel e encontrou a criança pálida, febril, respirando com dificuldade. O menino abriu os olhos quando ela entrou e sussurrou seu nome com um sorriso fraco. Ela se ajoelhou ao lado da cama,
pegando sua mãozinha quente, prometendo que estava ali e não iria embora. Doutor. Ferreira observou admirado como a presença de Beatriz pareceu imediatamente acalmar Miguel. A respiração da criança ficou mais regular e ele conseguiu tomar um pouco de água pela primeira vez em 2 dias. Durante 3 dias e 3 noites, Beatriz permaneceu ao lado de Miguel, aplicando compressas, dando medicamentos, cantando cantigas suaves. Rodrigo a encontrava ali sempre que passava pelo quarto, exausta mas vigilante, como uma sentinela do amor. Na terceira noite, a febre finalmente quebrou. Miguel abriu os olhos, lúcido pela primeira vez em dias, e sorriu para Beatriz. Ela chorou de alívio, segurando-o nos braços enquanto ele sussurrava que sabia que ela voltaria. Rodrigo, que observava da porta, sentiu lágrimas correrem por seu rosto. Isabel apareceu ao seu lado, tocando gentilmente seu braço. Ela sussurrou que Beatriz o amava profundamente. Nenhuma mulher passaria 3 dias e noites velando um filho que não fosse seu, por simples bondade. Rodrigo olhou para a esposa confuso. Isabel sorriu tristemente, explicando que havia percebido desde o primeiro dia que o coração dele pertencia a outra pessoa. Ela havia aceitado o casamento por pressão familiar, mas descobrira que não conseguia competir com um fantasma. Isabel continuou, dizendo que havia tomado uma decisão. Partiria para o convento de suas tias em Lisboa. Sempre fora sua inclinação, e agora tinha uma razão nobre para seguir esse caminho. Mas primeiro, queria ver Rodrigo feliz e seus filhos com a mãe que mereciam. Surpreso pela generosidade de Isabel, Rodrigo começou a protestar, mas ela o silenciou com um gesto. Ela explicou que já havia escrito para sua família, explicando que não conseguira se adaptar à vida rural e desejava seguir a vocação religiosa. Seria uma separação amigável, sem escândalos. Quando Miguel estava completamente recuperado, Beatriz tentou partir novamente, dizendo que sua missão estava cumprida, mas desta vez, Rodrigo não permitiu. Ele a interceptou no jardim, junto às roseiras que ela havia cuidado com tanto amor. Rodrigo tomou suas mãos e lhe contou sobre a decisão de Isabel, sobre sua partida para o convento, sobre a anulação do casamento que já estava sendo providenciada. Beatriz ficou atônita, perguntando se Isabel estava fazendo aquilo por sua causa. Rodrigo explicou que Isabel havia escolhido seu próprio destino, por convicção religiosa e pela compreensão de que um casamento sem amor verdadeiro era injusto para todos. Ele continuou, implorando que Beatriz não partisse novamente, que aceitasse ser sua esposa de verdade. Beatriz hesitou, ainda temerosa das consequências sociais. Rodrigo a lembrou que havia mudado nos últimos meses, que não se importava mais com as opiniões alheias. O que importava era sua família, seus filhos e a mulher que amava. Pegando coragem, Rodrigo se ajoelhou ali mesmo no jardim, pedindo formalmente Beatriz em casamento. Ele prometeu amá-la, respeitá-la e protegê-la por toda a vida, criar com ela um lar verdadeiro onde o amor valesse mais que as aparências. Com lágrimas nos olhos, Beatriz finalmente disse sim. O casamento foi celebrado na capela da fazenda, numa cerimônia simples, mas emocionante. Miguel e Tomás foram às páginas, radiantes de felicidade. Irmã Clarissa chorou de alegria e até mesmo Josefa, a cozinheira, declarou que nunca havia visto uma noiva mais bela. Dona Esperança, inicialmente furiosa com os acontecimentos, acabou se rendendo à evidência de que sua neta e bisnetos nunca haviam sido tão felizes. Beatriz conquistou seu respeito gradualmente, mostrando ser uma administradora competente e uma mãe dedicada. A fazenda Pedra Branca floresceu novamente sob os cuidados amorosos de Beatriz. Os jardins voltaram a ser magníficos. A casa encheu-se de risadas infantis e Rodrigo recuperou completamente a alegria de viver. Anos depois, quando Miguel já era um jovem rapaz e Tomás corria pelos cafezais, outros filhos se juntaram à família. Beatriz teve 2 filhos com Rodrigo, uma menina chamada Helena, em honra à primeira esposa, e outro menino, João. Rodrigo observava sua esposa no jardim, mais bela do que nunca apesar dos anos, cercada pelos filhos, e agradecia todos os dias pela segunda chance que a vida lhe dera.
O coração da fazenda havia encontrado seu lugar, e esse lugar era Beatriz. Numa tarde dourada de inverno, enquanto contemplavam juntos o pôr do sol sobre as montanhas, Beatriz sussurrou que havia aprendido uma lição preciosa. O verdadeiro amor não enxerga com os olhos, mas com a alma. E quando duas almas se reconhecem, nenhuma força no mundo pode separá-las para sempre. Rodrigo beijou sua fronte com ternura, concordando que o destino havia seus próprios caminhos e os deles haviam se encontrado no momento certo, da maneira certa. A fazenda Pedra Branca era agora o que sempre deveria ter sido, um verdadeiro lar, onde o amor reinava absoluto.